Eis a diferença. Esses que diz que são seguidores desse mesmo Pai de amor, odeiam, perseguem, xingam, amaldiçoam, mas o Pai está com os braços abertos. Assim como Ele me recebeu e fez uma festa para mim, e hoje eu estou pertinho do Pai 24 horas por dia. Olá, meus amigos e minhas amigas. Preste atenção nessas poucas linhas que eu vou ler para vocês, por favor. De repente eu falei, não, eu preciso viver a minha verdade. Fui até meu pastor, falei que eu era uma pessoa LGBT. Ele chorou, eu chorei, porque é uma emoção. As pessoas colocam uma expectativa sobre você. Foi um desligamento de vida muito intenso, disse ela. Ela aqui se refere a J.A. Ao ser perguntada sobre a relação com os pais após ela ter se assumido mulher trans, J. revelou que o processo é lento, é devagar. Em um primeiro momento, eu não falei nem que eu era bissexual, que é a minha orientação. Eu tive que falar que era gay, porque não passa pela cabeça deles o que é bissexualidade. Falei para minha mãe. Ela já sabia, na verdade, porque a gente já tinha conversado antes, mas eu namorei uma menina. Ela achou que aquilo poderia mudar a minha vida de alguma forma. Tirei um peso das minhas costas. Essa é a minha melhor fase. As pessoas idealizaram uma imagem minha, mas o que importa é o meu bem-estar, diz. J. relembra que sempre se sentiu como mulher, mas não conseguia falar, não conseguia ver referência dentro de casa, criado no lar religioso e logo inserida no mercado gospel, tendo fama, se apresentando ao redor do país. Os verdadeiros sonhos ficaram represados, presos. Muitas barreiras me impediram de viver tudo isso. Quando você é uma criança que nasce no lar cristão, conservador, você não tem opção. Agora, foi o tempo que tirei para mim, para poder me vestir, me maquiar, me expressar como mulher. Isso foi um salto gigante. Hoje ela diz que ainda tem fé, mas não segue mais os preceitos e ensinamentos de antes. O público que conquistou nos anos de gospel, hoje é um dos que mais a condena. Ouvimos muito sobre o amor de Cristo e não temos oportunidade de entender o quanto são capazes de se apropriar dessa mensagem e converter em uma arma muito perigosa. Esse é o novo J.A., o menininho que encantou o Brasil e até o mundo, especialmente a América Latina, descoberto no programa Raul Gil aos 5, 6 anos de idade. De repente, esse menino cresce e decide fazer suas escolhas e não mais se guiar pelas escolhas dos seus pais ou de quem quer que seja, algum líder da sua igreja. O menininho que todo mundo amava, que todo mundo queria ter na sala da sua casa, o menininho que cantava os louvores de adoração ao nosso Deus e nos faziam ficar com os olhos presos na tela, nos emocionava, nos arrepiava, o menininho que tinha os nossos aplausos, a nossa admiração, o menininho que era um instrumento do Senhor, um vaso do Senhor, um menininho com um talento sobrenatural, um menininho cheio do Espírito Santo, um menininho que atraía a atenção de todos, evangélicos ou não, cristãos ou não, hoje se transformou numa mulher. E hoje, daqueles mesmos fãs
que diziam que ele era um instrumento do Senhor, hoje apontam-lhe os dedos e usam a língua ferina sem dó nem piedade, amaldiçoando-o e declarando que ele é um instrumento do diabo, que ele vai para o inferno, que ele é um maldito, que ele é um mau exemplo, que ele está escandalizando o nome do Senhor e a igreja, que ele fez uma escolha guiada pelo diabo e seus demônios, que ele logo, logo vai estar na sarjeta, drogado, prostituído. Enfim, as mãos que o abraçavam, os lábios que declaravam amor para ele e lhe desejavam muitas bênçãos, um futuro muito feliz. Hoje as mesmas bocas, em sua grande maioria, com este livro de dos braços, apontam-lhe o dedo e certamente com as mãos cheias de pedras, como aqueles fariseus já preparados para apedrejar a mulher adúltera, pega em adultério, em que queriam que Jesus lhe dissessem: podem apedrejar, está escrito na lei de Moisés. Para os santos fariseus, os filhos de Abraão, os filhos de Deus, puros, santos, limpos, purificados, perfeitos, sem pecado, sem nenhuma mancha em suas vidas, com as pedras em desespero para matar aquela mulher dominada por instintos sexuais malignos, a traidora do seu marido. E Jesus, então, ao invés de compartilhar com a mesma ideia deles, de que aquela pecadora merecia morrer apedrejada, ensanguentada, humilhada, Jesus lhes disse: quem não tiver pecado, comece a tirar agora a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu digo agora a todos vocês que estão apedrejando esse menino que quer ser mulher, esse menino que decidiu fazer suas escolhas sem afetar a vida de ninguém, somente a dele. Somente ele pode prestar contas a Deus, porque Deus é o dono da vida de cada ser humano. Mas nós não temos nada com a vida, com as escolhas que as pessoas fazem. Porém, nós achamos que nós temos sim. Nós temos o dever, a obrigação de acusar, de condenar, de amaldiçoar. Parece que é uma coisa que vem de dentro para mostrar que nós somos santos, nós não temos pecado, nós somos iguais àqueles fariseus que eram puros diante de Deus, a começar dos grandes líderes, Senhor Malafaia, em primeiro lugar, que dos abraços que dava no menino, depois no adolescente, quando esse adolescente assinou com a gravadora de Malafaia, gravou alguns álbuns na gravadora do Senhor Malafaia. Me perdoem não usar o nome de pastor, mas eu dou muito valor a esse nome pastor. Eu acho um nome muito limpo, um nome muito lindo, um nome que lembra consagração. Pastor é um nome que lembra amor, afeto, tolerância, compaixão, misericórdia. E no Senhor Malafaia, o que se vê é ódio, é ataque, é ameaça, espumando ódio pelos cantos da boca, com esses gestos que vocês estão vendo aí nas imagens. Agora, o menino, o adolescente, não pode mais dar lucro para a sua gravadora gospel. Agora esse menino está no mundo, jogando no mesmo time de Pablo Vittar, de Glória Groove e outros trans que estão aí no mercado. Agora esse menino merece um inferno, merece a desgraça. Que é isso que nós vemos nos grandes líderes evangélicos que se autodenominam pastores, pastoras. O YouTube, as redes sociais, está também cheio de youtubers, cheio de obreiros, pastoras, missionárias, profetas,
todas condenando esse menino, que não lhes fez mal algum. Se estiver fazendo algum mal, e eu vou dizer para vocês, sim, ele está fazendo mal, mas por enquanto ele ainda não pode enxergar, está fazendo mal a si próprio, e não a essas línguas malignas, cheias de ódio. Dizem que pertence ao Senhor Jesus, diz que tem o Senhor Jesus como exemplo para suas vidas, dizem que serve ao Senhor Jesus, mas mentem, enganam quando vomita ódio contra esse menino. Esse ódio maligno que esses homens talvez tenham aprendido lá no Palácio do Planalto, não é não? Lá com o outro Messias. Talvez é esse Messias que eles estão seguindo agora, né? Aquele que está sentado lá no Palácio do Planalto, onde qualquer pessoa que tem um pouquinho de visão, que não tem surdez, percebe-se. Qualquer um que tem um pouquinho de cérebro, percebe que o personagem lá de Brasília, que também vomita ódio todos os dias, 24 horas. Talvez por isso que estão sempre juntinhos, não é não? O grande erro deles, que o Deus vivo que está me vendo agora falar com vocês, o grande erro deles é continuar usando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor está com eles. Porque quando nós estamos mentindo, enganando, odiando, atacando, quando nós estamos fazendo a vontade do diabo, nós não podemos falar em hipótese alguma que o Senhor está conosco, porque dessa forma nós estamos colocando Deus no meio das nossas atitudes sujas, imundas, que as Escrituras Sagradas nos condena pela sua própria palavra. Mas assim como os fariseus na época de Jesus, que o crucificaram, os fariseus que não sossegaram enquanto não viram Jesus pregado naquela cruz, o próprio Filho do Deus, a quem eles diziam servir. Também os religiosos estão seguindo os mesmos costumes dos fariseus. É ódio contra pecadores, é ódio contra aqueles que decidem viver da maneira que quer. Não está mais numa igreja, não está mais representando os evangélicos, não está mais cantando nos púlpitos, e aí não presta mais, saiu do meio deles. Agora se veste de mulher, passa uma maquiagem, decidiu viver a vida dele, agora eu tenho que atacar, eu tenho sede de atacar. Eu não sei qual Jesus eles servem, por isso que eu disse que pode ser o Messias lá do Palácio do Planalto, e que eles dizem que é de Deus. Eles sim estão escandalizando. J.A. está escandalizando a ele próprio, a vida dele. Mas os evangélicos líderes que estão massacrando esse moço estão escandalizando de forma pior, pois o conhecimento que eles têm, J.A. não tem. A experiência que esses homens têm com Deus, tiveram com Deus, não tem mais, esse moço nunca teve. Esse moço só foi ensinado que tinha que cantar, dar glória a Deus, mas talvez esse moço nunca tenha tido um encontro verdadeiro com Deus. Mas ele pode ter, ele pode vir a ter ainda. Pois eu tive vergonha de confessar, não tenho vergonha de que as pessoas saibam. Eu também deixei a igreja, deixei as Escrituras e fui viver a vida do jeito que eu queria. Recebi ataques, recebi humilhações, recebi dedos apontados, recebi zombaria, recebi perseguição. Mas Jesus Cristo nunca me dirigiu um ataque. Jesus Cristo me quis. Jesus Cristo veio para pessoas como eu, como J.A., como todos que estão sendo condenados por essa sociedade hipócrita, que se acham mais santos do que os outros pecadores, acreditando que o pecado deles é menor do que de J.A. Ao menos uma certeza eu tenho. Assim como Jesus não me deixou naquela vida de pecado, e Jesus me estendeu a mão e me resgatou e me chamou. Eu não sei o que ele viu em mim, pois eu não sou digno e não merecia. Eu estava em práticas pecaminosas,
E esse amor de Jesus é que me constrangiu e me fez viver uma nova vida, abandonando as práticas antigas, através do encontro real com Cristo Jesus, renunciando àquilo que nós devemos renunciar, para que nós tenhamos Jesus em nossas vidas, morando em nosso coração, morando em nossa casa, andando conosco, e assim nós possamos receber não só a vida eterna, mas também a sua presença, a sua companhia, a sua paz, a sua graça, a sua proteção, o seu amor, a sua alegria. E eu vivo isso hoje. Quem diz que JA não vai voltar um dia e não vai ser amaldiçoado por Jesus e nem está sendo amaldiçoado pelo Pai hoje? As pessoas esquecem da palavra de Deus que diz o seguinte: quando Jesus foi acusado pelos fariseus, pelos religiosos, de estar no meio de pecadores, comendo e bebendo no meio de pecadores, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão, aprendam o que significa isso. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar os pecadores. Mateus 13. Tá ok? Jesus não veio para vocês que são santos não, tá bom? Jesus não veio para vocês que acusa, aponta o dedo, zomba, calunia, amaldiçoa. Jesus veio para os pecadores. Em determinado versículo das Escrituras, ele mesmo afirma, apontando o dedo para os fariseus: as prostitutas e os coletores de impostos vão entrar no céu antes de vocês, porque eles vão se arrepender dos seus pecados. Mas e vocês? JA está hoje numa vida que não é a vida que Deus quer para ele. Ele está vivendo um momento seu de ilusão. Ele está vivendo aquilo que ele chama de liberdade. Eu conheci isto. Mas não se enganem. Assim como o Senhor Deus não desistiu de mim, o Senhor Deus não vai desistir de JA. Quem diz que amanhã ele não pode voltar? Veja aqui um pouquinho do grande amor que Deus tem por aqueles que se afastam dele. Prestem atenção. A parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos. E um disse ao pai: me dá minha herança. Não quero mais ficar nessa casa. Eu quero a minha parte da herança. E se mandou. E ali esse filho foi viver na prostituição, na bebedeira, na devassidão, até o dia que acabou toda a sua herança. E lá não tinha mais nada a fazer a não ser cuidar de porcos. Aquele filho que tinha um pai rico e poderoso, estava hoje querendo comer as bolotas que ele dava para os porcos, de tanta fome que ele estava, e não pôde comer. Primeiro ele tinha que cumprir a jornada. E arrependido, ele voltou para o pai, em humildade. Vou dizer ao pai: eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores, porque os seus empregados têm muita fartura. E quando ele estava voltando, cansado, faminto, magro, desesperado, chorando, com fome, sujo, fedendo, veja bem o que acontece. Estando ainda longe, voltando para a casa do pai, seu pai ouviu. Seu pai ouviu, lá longe, voltando para casa. E o que o pai fez? Cheio de compaixão, o pai correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. É isso que o pai fez, o resto vocês sabem. O pai fez uma grande festa.
Porque o pai não aponta o dedo, o pai não zomba, o pai não amaldiçoa, o pai não apedreja. O pai olha para os filhos que se afastaram dele, como me afastei uma vez, e o pai fica esperando que a gente volta. Eis a diferença do amor do pai e o amor de Senhor Malafaia e companhia. Eis a diferença. Esses que diz que são seguidores desse mesmo pai de amor, odeiam, perseguem, xingam, amaldiçoam, mas o pai está com os braços abertos. Assim como ele me recebeu e fez uma festa para mim, e hoje eu estou pertinho do pai 24 horas por dia. Assim o pai vai fazer também quando o J.A., ferido, machucado, vai acordar da ilusão desse mundo, vai acordar das mentiras, dos enganos desse mundo artístico. O pai o ama, o pai não condena pecadores, o pai abraça os pecadores e faz uma festa para eles. Eis a diferença dos hipócritas. Vocês não conhecem o amor de Deus e nunca conheceram. E se continuarem nesse ódio, vocês vão estar um dia diante do tribunal de Cristo, condenados ao inferno, porque é o amor, a misericórdia, é a compaixão, é a tolerância que nos leva para o céu. Sem amor ninguém vai para os céus. É isso, meus queridos, minhas queridas. Vamos orar por J.A. Não vamos condená-lo. Dói muito. Já basta o peso do pecado. E ainda vem a condenação. Não use essa arma do ódio, da condenação contra aqueles que você não aceita, que você não tolera, que você não suporta, ainda que você não pague as contas dele, ainda que você não tenha nada com a vida dele. Cuide da sua salvação. Cuide da sua salvação, e é o amor, e a misericórdia, que Jesus disse aqui, misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. Portanto, tenha misericórdia das pessoas que se afastaram do Evangelho. Eu sei o amor de Deus por todos aqueles que, assim como eu, tinham se afastado. Cuidem da salvação de vocês, não brinquem com isso. Afaste o ódio do coração de vocês. Porque o seu pecado, que você não está enxergando, pode ser muito maior do que o pecado desse moço. Vamos amar, vamos orar, vamos ter compaixão e misericórdia para sermos cristãos verdadeiros e aceitos pelo Senhor. Amém? Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu, que ama vocês e ama J.A. Muito obrigado, até o próximo vídeo.